2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: pois o amor de Cristo nos constrange. Pois o amor de Cristo nos constrange. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, muito obrigado por essa noite, Pai, muito obrigado pela oportunidade, Pai, maravilhosa de pregar a Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos, Pai, essa palavra aqui nas nossas mãos, temos essa palavra diante de nós, Senhor, temos essa palavra, Pai, no nosso idioma. Nós te agradecemos, Pai, por homens e mulheres que não mediram esforços. Alguns, Pai, deram as suas próprias vidas para que o povo tivesse acesso à Tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Mas, Senhor, nós queremos te dizer que isso não é suficiente, Senhor, porque essa Tua palavra é espiritual. E a Tua palavra mesmo diz que ela só pode ser discernida espiritualmente. Ela não pode ser discernida de forma natural. Ela não pode ser compreendida de forma natural. Apenas através do Teu Espírito Santo. E nós pedimos, Pai, a ação do Teu Espírito Santo, falando a cada um de nós, e especialmente se há alguém aqui que ainda não Te conhece como Salvador. Muito obrigado por tudo. E fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar, meus amados. Vocês devem saber o que é um arauto. Um arauto, né? Arauto era aquela pessoa que era o enviado de um rei. Então ela ia para um lugar central, né, da cidade, reunia o povo lá. Quando o rei queria dar uma mensagem, eles abriam, né, a carta e proclamavam aquilo que o rei tinha para falar ao povo. E eu quero que, pela graça de Deus, Deus me use como um arauto nessa noite. Eu quero pedir de Deus que me dê a graça para fazer duas coisas. Uma para proclamar, e outra para conclamar. Proclamar é falar, é anunciar. Conclamar é convidar. Mas tudo pela palavra de Deus. Proclamar o quê? O constrangedor amor de Cristo. A primeira frase aqui do versículo 14 de 2 Coríntios capítulo 5 diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange. Nós olhamos para o amor de Cristo e ele nos constrange. Ele nos deixa perplexos. Tem um hino que a gente canta aqui, diz assim: meu Deus, que amor. Vamos ver assim, como esse amor constrange. O amor do Senhor constrange, e ele constrange de uma forma geral. Assim, para qualquer aspecto que você olhe para o amor de Jesus Cristo, ele é constrangedor. Ele nos deixa admirados, para qualquer aspecto. O amor de Cristo nos constrange, porque Cristo amou seus discípulos. Cristo amou seus discípulos. Abra sua Bíblia. Você não vai se importar da gente ver alguns versículos da palavra de Deus, não, né? João, capítulo 13. João, capítulo 13. Versículo 1 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo,
amou-os até ao fim. Tendo amado os seus discípulos, ele os amou até o fim. Foi um amor completo. E por que, meu amado, que isso é constrangedor? Porque ele conhecia os seus discípulos. Ele conhecia. Aí no capítulo 13, versículo 36. Escute. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou não me podes seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida. Respondeu-lhe Jesus: darás a vida por mim? Tu vai dar a vida por mim, Pedro? Em verdade te digo, jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Foi a esse aqui que Jesus amou até o fim. Ele sabia que este homem iria negá-lo. Ele sabia. Isso não é constrangedor, meu amado? Você quer ver como Pedro negou Jesus? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 26. Versículo 69. Mateus 26, 69. Diz assim: ora, estava Pedro assentado fora no pátio. Aproximando-se uma criada, lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele outra vez, com juramento, e ele negou outra vez com juramento: não conheço, escute, não conheço tal homem. Você já parou para pensar nisso? Vocês vão entender o que eu vou falar, né? Coloque-se no lugar de Jesus. Você vai ser morto e o teu amigo que andou contigo 3 anos, aprendendo, sendo beneficiado por você, diz: nem conheço esse aí, não conheço tal homem, não conheço tal homem. Logo depois aproximou-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar: não conheço esse homem. Foi esse que Jesus amou até o fim. E depois daí, Pedro não falou mais com Jesus. Jesus foi morto, ressuscitou. Sabe uma coisa bonita? João 16, 7 diz assim, olha:
João 21. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Ele não passou na cara não é? Mas você me negou. Não. E ele deu oportunidade para Pedro dizer 3 vezes que o amava, depois de ter o negado 3 vezes. E quando ele ressuscitou, sabe, ele teve a maior preocupação. O anjo disse, olha, vocês vão ver Jesus na Galileia, avisa para os discípulos e para Pedro. Fala para Pedro. Se fosse eu, quero nem ver esse homem despintado de ouro na minha frente, eu não quero saber dele. Mas Jesus diz: avisa para Pedro, eu vou encontrá-los na Galileia. Avisa para os discípulos, mas avisa para Pedro, especialmente para Pedro. Não é constrangedor esse amor, meu amado? Cristo amou seus discípulos e a Bíblia diz que seus discípulos o deixaram só. Não é isso que diz João 16? Eis que vem a hora e já chegou, em que sereis dispersos cada um para a sua casa e me deixareis só. Esse foi aqueles a quem Jesus disse que amou até o fim, que deixaram Jesus só. Mas ele diz, contudo não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus amou seus discípulos. Jesus amou um jovem rico. Abra sua Bíblia lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Versículo 17. Diz assim a palavra de Deus: E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção, esse homem, a Bíblia diz que ele se ajoelhou perante o Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o que está escrito aí? O amou. E disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E ele fez isso com muita alegria, não foi? Não. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Você acha que Jesus não sabia que a reação dele seria essa? Você acha que Jesus não sabia? Mas Jesus, fitando-o, o amou. Isso não é constrangedor, meu amado? Meu Deus, que amor.
Cristo amou um homem chamado Saulo. Abra sua Bíblia lá em Gálatas, capítulo 2. Versículo 19. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim, que me amou e se entregou por mim. E quem era esse homem? Quem era esse homem? Veja, a palavra de Deus vai nos dizer quem era esse homem. Atos, capítulo 8. Esse capítulo, né, ele vem logo depois do que fala da morte de Estevão. Um homem morto por pregar o evangelho. Saulo era uma das autoridades religiosas da época. O versículo 1 do capítulo 8 diz assim: e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Era esse a quem Jesus estava amando. Era esse, meu amado. Capítulo 9. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, esse caminho está com letra maiúscula. Jesus diz, ele é o caminho, a verdade e a vida. Os que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Aqui diz, Saulo respirando o quê? Ameaças e morte. Tem uma tradução em inglês que diz assim, queimando de vontade de matar os discípulos do Senhor. E era esse que ele mesmo diz, que me amou. Enquanto ele estava fazendo isso, Jesus estava amando. E a si mesmo se entregou por mim. Esse amor não é constrangedor? Que amor é esse? Versículo 3 diz assim, seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues?
Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E esse Jesus o amou e entregou sua vida por ele. Não é constrangedor? Cristo amou os seus discípulos. Cristo amou um jovem que chegou e se ajoelhou perante ele e que depois foi embora, contrariado. Cristo amou esse homem que o odiava, apesar de ser um religioso. Mas Cristo amou o mundo, sabe? Cristo amou o mundo. Abra sua Bíblia em João, capítulo 7. Versículo 7. Jesus está falando aqui para os seus irmãos, filhos de sua mãe. Talvez seja até espanto para alguns, né? Pensar que Jesus não tinha irmãos, mas ele tinha irmãos. Ele diz assim: não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia. Ele diz: o mundo não pode odiar vocês porque vocês são dele. Mas a mim me odeia. O mundo tem ódio de mim. Mas Jesus amou o mundo. João capítulo 17, versículo 6, diz assim, João 17, 6. Em sua oração ao Pai, ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens que me deste, de onde? Do mundo. Os discípulos dele foram homens tirados do mundo que o odeia. Manifestei o teu nome aos homens que me destes, do mundo. Foi de lá que ele tirou. Não é uma raça especial, não é nada não. Foi lá do mundo mesmo. E se você é um salvo em Jesus Cristo, você foi tirado desses também que odiavam a ele. Não é constrangedor? Para qualquer aspecto que você olhe para o amor do Senhor, ele constrange. Ele amou aquilo que não é amável. Mas eu disse assim, né? De fazer uma proclamação, mas também uma conclamação, um convite. Primeiramente, a amada igreja. Eu conclamo, pela palavra de Deus, na autoridade do Senhor Jesus, que a igreja ame os irmãos, amem-se. Mas aquele irmão é difícil, é insuportável. Você já viu a quem ele amou? Você já viu a quem Jesus amou?
Ame os irmãos. Olhe, alguém saberia me dizer aqui na congregação, João 5:24? Em verdade, quem ouve a minha palavra não entra, mas passou da morte para a vida. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, não entra em condenação, mas passou da morte para a vida. Mas existe uma evidência para que você saiba se você passou realmente da morte para a vida. Tem uma evidência. Como você sabe? Abra sua Bíblia, por favor, em 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por quê? Como é que eu sei? Porque amamos os irmãos. É a evidência. Aquele que não ama permanece na morte. Não passou da morte para a vida. Ame. Eu conclamo a igreja. Ame. Mas não é só isso não, sabe? Sabe o que o Senhor nos pede? Que nós amemos os nossos inimigos também. Não foi isso que ele fez? Mateus capítulo 5. Versículo 43. Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, e orai pelos que vos perseguem. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, para que você fique parecido com o seu Pai. O filho se parece com o Pai, não é? Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Eu amo o que me ama. Qualquer um faz isso. E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Até amar os inimigos, amado. Não, aqui não está dizendo agora para você dizer que ele é lindo, que ele é maravilhoso, nada disso não. Mas a oportunidade que você tiver, faça o bem para ele. Se ele tiver fome,
bem feito, né? Não. O que é para fazer? Dá de comer para ele. Se tiver sede, dá de beber. Se ele te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Os irmãos sabem dessa história da milha, né? Era costume, né, dos soldados romanos, vinham com os seus armamentos pesados, e se eles encontrassem alguém de algum território que eles tinham invadido, né, ele podia entregar a sua carga para a pessoa andar 1 milha, aproximadamente 1,5 km, quase 1,5 km. E sabe o que muitos cristãos, a história conta isso, sabe o que muitos crentes faziam? Pegavam o armamento deles e na caminhada começavam a falar de Jesus. E quando chegava na 1 milha, o soldado pedia equipamentos. Não, vamos continuar mais uma. Isso é constrangedor também, não é? Ame, meu amado. Conclamando a igreja, a mim também. E você que não tem Cristo, não despreze esse amor, meu amado. Não despreze. Não existe amor igual a esse. Amor de mãe é maravilhoso, amor de pai é maravilhoso, amor de esposa é maravilhoso, amor de filho mas nenhum se compara ao amor de Deus. Não despreze. Reconheça que você também é um inimigo do Senhor. Mas eu sou religioso. Mas o apóstolo Paulo também era religioso. O Saulo. Mas eu sou um homem íntegro, uma pessoa íntegra. O jovem rico também. Todos inimigos de Deus. Reconheça. E aceite esse amor do Senhor. Renda-se a Ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, nós te agradecemos, Pai, por esse tão grande amor, Pai. Que poderia, como nós cantamos, que poderia em mim achar para tais afrontas suportar? Nós só temos a te agradecer, Pai. Ajuda a tua igreja, Pai, a manifestar realmente, a provar que já passou da morte para a vida, pelo amor aos irmãos, até pelo amor aos inimigos também. Só o Senhor pode nos dar esse amor. Como diz a tua palavra, o teu amor é derramado dentro dos nossos corações. Não é de nós mesmos. E aquele que não te conhece, ajuda a reconhecer, Pai, esse amor. Que não tem amor melhor. Ajuda a não perder a oportunidade, Senhor. A vir para ti, Pai. E usufruir dessa tão grande salvação, desse imenso amor, Pai. Muito obrigado por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de pregar a tua palavra. Em nome de Jesus, amém.